Hebreus 11. Hebreus 11 é chamado do canto da fé. É tremendo, né? E nós vamos ver vários exemplos, o porquê desse título, né, para essa carta aos judeus. Antes nós vamos finalizar o capítulo anterior, aonde começou a ser dito para os judeus não deixarem a congregação, não deixarem de ir ao templo, não deixarem de congregar, como era o costume de muitos. Por quê? Porque se a pessoa pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não tem mais sacrifício pelos pecados dela. Se a pessoa voluntariamente, eu não quero Deus, eu não quero não, né? Eu não quero a comunhão, eu não quero a palavra, eu não quero Cristo, né? Se ela nega o sangue de Cristo, que é o único meio de salvação para a humanidade, não resta sacrifício, não há outro sacrifício que possa ser feito que possa salvá-la. Ela pode dizer, mas eu vou fazer tal coisa, né? Eu subo escadaria de joelhos, né? Ou eu mato bode, ou pode fazer o que for. Não resta sacrifício para além daquele que é o único sacrifício suficiente para salvar a humanidade. Mas o que vai restar nessa pessoa é uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Queridos, isso é muito sério. Uma marca da pessoa realmente que está diante de Deus, de uma alma que está distante do Senhor, é isso aqui. O que resta nela é essa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. A alma dela sabe disso. Ela pode dizer que ela é ateu, né? Pode dizer que é um ateu, pode dizer que é ateia, pode dizer, né, que não se importa com Jesus, que não se importa com a fé, pode dizer que não há o mal em si, né, que está bem diante de Deus e da igreja, mas se na verdade ela abandonou a fé, abandonou a comunhão com Jesus primordialmente, pode ter certeza que o interior dela vai ter esse pânico, essa expectação horrível de juízo. Então a alma dela clama. Eu lembro, já citei isso anteriormente, antes de eu aceitar Jesus, eu sempre tinha aqueles sonhos, né? De caindo num grande abismo sem fim. O que é isso? Era a minha alma, né? É uma expectação de juízo. A alma sabe, a alma do ser humano sabe. E agora, né, diante dessa pandemia, diante do terror da morte, da possibilidade da morte, quantas pessoas, na verdade, mostraram quão prejudicada ou afastada de Deus estavam as suas almas, porque elas entraram em desespero diante da morte, né? Então, esse medo da morte, essa expectação horrível de juízo, isso não é normal, é porque realmente é uma alma que está afastada de Deus, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício. Então é o tipo de pessoa, né, que pode dizer não, mas eu estou na igreja, ou não, eu estou bem, mas se ela não tem uma real relação com Jesus, né? Se ela é um religioso, lembra lá que nós vimos anteriormente, né? Que o religioso ele precisa da lei, ele precisa ali da pedra da lei, né? Eu sou fiel, eu tenho que ir até o fim por causa dessa lei, né? Então eu vou cumprir para cumprir a lei. Não é porque ela ama Deus, né? Não é um relacionamento de amor, não é um casamento espiritual com o Senhor Deus, não. É um casamento religioso, pautado em interesse, né? Então, eu quero ser livre do inferno, eu quero, né, ser abençoado, então, né, eu vou seguir essa, né? Tem muita gente que fala, vou mudar de lei, né? Vou passar para a lei dos crentes.
Então é aquela pessoa que vai pensando que ela está passando para a lei dos crentes e fica ali seguindo um ritualismo que não vale de nada, né? Um casamento sem amor. Então está lá por obrigação, está lá para cumprir, né, o que foi escrito. Mas o casamento verdadeiro que o Senhor Jesus e o Deus eterno quer com os seus envolve alma e espírito, né? Ele entra realmente dentro da pessoa e a pessoa passa a tê-lo dentro de si. Então há uma mudança na alma, no corpo, na consciência desta pessoa que crê no Senhor Jesus. E quem se afasta desse amor eterno Deus, dessa verdade, quem voluntariamente, né? Eu não quero mais, né? Eu não quero mais, não é que ela não erre, não tem nada a ver o errar ou não. Significa não se retratar mais, não confessar mais a Jesus, não se importar com o que Jesus sinta, né? Automaticamente é uma pessoa que vive dessa forma, né? Numa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Então ela vive temendo o inferno e a alma dela vive temendo o inferno e realmente essa incredulidade devora os inimigos de Deus. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando alguém quebrava com a lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era morta. E agora a Bíblia diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Então, se não cumprir a lei de Moisés, 2 ou 3 pessoas testemunhando, a pessoa era morta, quanto mais a pessoa que desprezar o sangue de Jesus. Quanto mais a pessoa, como diz aqui, que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Não, né? Eu não creio não, né? No sangue de Jesus, Deus me livre, né? Eu não acredito não que possa me remir. Quer saber? Eu não vou ficar mais não na presença de Deus. Quer saber? Ai, ai, ai. Quanto mais digno de castigo é julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus, que desmerece, que fala, eu não preciso, ele não é suficiente, né? Eu não quero mais segui-lo, eu não quero me confessar a ele, eu não quero me curvar a ele. Quanto maior castigo é digno uma pessoa que age dessa forma e profana o sangue de Jesus, com que nós somos santificados por esse sangue. E ai daquele que fizer agravo ao Espírito da graça, né? Que menospreza, que ofende ao Espírito da graça. Deus tenha misericórdia de nós, né? Sendo que um dos maiores pecados é pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que nos quebranta, é o Espírito Santo que cria aquela sensibilidade, aquela dor no coração, para você falar com Deus, para você se reconciliar, para você pedir perdão, para você estar bem com Deus, é o Espírito Santo. E ai, quanto mais digno de castigo é aquele que, né, fizer agravo ao Espírito Santo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor disse, o Senhor julgará o seu povo. Queridos, ai destes, né, que menosprezarem a Jesus na sua vida, menosprezarem o sangue do Cordeiro, menosprezar o poder do Espírito Santo. Por que começou esse assunto? Antes ele disse, não deixe a congregação, não deixe a comunhão, como é costume de muitos. Antes se admoestem uns aos outros, ainda mais que você está vendo que se aproxima aquele dia. Por quê? Porque se você deixa a comunhão, você deixa a palavra, o que vai acontecer? Automaticamente você vai se afastando da vontade de Deus e aquilo que era antes, né, algo abominável, você passa a considerar totalmente normal e rejeita, repudia a Cristo, a palavra de Cristo, já não sente quebrantamento de confessar, de pedir perdão, de se reconciliar com Deus.
E o Senhor diz o quê? Minha é a vingança, eu darei a recompensa. O Senhor julgará o seu povo. Então, nós precisamos sim, né, sempre estar reconciliados com o Senhor. Ainda que você falhe, que você caia, que você tropece, que você esteja sendo aperfeiçoado, isso pode demorar meses, anos, mas saiba de uma coisa, né? O importante é você estar com o Senhor Jesus, o teu Salvador. Senão, o que resta é uma expectação horrível de juízo e ardor, né? É o medo, aquele povo que vive com medo da morte, aquele povo que vive com medo do diabo, aquele povo que vive com medo, né? De ir para o inferno, porque na verdade a alma deles, né, não está em paz com Jesus, não está reconciliado com Jesus, não tem comunhão com Jesus, né? Vive na religiosidade. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Terrível coisa, né? Despreza o sangue de Jesus, despreza o sangue da aliança, eu não preciso, não confessa a Deus, e começam a criar um monte de ritualismo para salvação, para perdão, menos o caminho único, né? Que é a confissão a Jesus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então as pessoas criam vários meios, precisa disso, precisa daquilo, menos o sangue de Jesus. E o que acontece com uma pessoa dessa? Fica atormentada. Expectação horrível de juízo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Aqui é para o povo judeu, que havia se convertido agora, olha só, que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Então os judeus, depois de terem recebido o evangelho, recebido a iluminação, eles foram muito perseguidos. Eles foram realmente persuadidos, odiados, né? Foram de todas as formas, né, julgados, condenados. Porém, diz a palavra, em partes fostes feito espetáculos com vitupérios e tribulações, né? Os judeus, quando se convertiam, eram feito um espetáculo para todo mundo, era um desprezo, era uma humilhação, né? Tamanha tribulação que vinha sobre eles, e em parte eles foram participantes com os que assim foram tratados, e aqueles que creram depois, sendo judeus, também participavam dessas mesmas tribulações, perseguições, por terem se convertido a Jesus, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Tá vendo porque muitos defendem que é Paulo, né? Esse escritor aos Hebreus, ele fala, vocês foram participantes das minhas prisões e se alegraram, né, até com aquilo que era o roubo dos seus bens, quer dizer, quando um judeu se convertia, os bens deles eram tomados. Você já pensou? Né? Era tirado os bens dele, a herança dos judeus, quanto mais ainda eram tirados pelos pais, pelos próprios familiares, pelo Estado, sabendo que tinham uma possessão maior no céu, né? Sabendo que o reino do céu é muito maior aquilo que eles perdiam por se converter a Jesus, eles não cediam, eles se alegravam por serem roubados. Já pensou? Né? Se você se converteu a Jesus, então os seus bens serão tomados. Eles se alegravam porque eles sabiam que maior possessão eles tinham no céu. E então o escritor aos Hebreus diz, não rejeitem, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então esses judeus não podiam perder a confiança no Senhor, não podiam deixar vacilar a fé, não podiam se perder, porque a confiança em Deus tem grande galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, um grande segredo para a vitória, não só dos judeus como nossas, é a paciência, para que depois é necessário que haja paciência, para que depois de haver suportado tudo, para depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa,
Para alcançar a promessa, precisa o quê? Ter paciência hoje, aguardar no Senhor, suportar o tempo de Deus, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, tudo que o Senhor prometera haveria de se cumprir, e eles, como judeus, precisavam ter a paciência de esperar, e nós, como cristãos, precisamos ter a paciência de saber esperar o tempo de Deus, porque o que há de vir da parte do Senhor virá, e não tardará, porque vem no tempo certo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então o servo do Senhor, um cristão, ele vive não pelo que ele tem, não pelo que ele vê, não pelo que ele está presenciando, mas ele vive pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele, porque ele não acreditou em Deus até o fim, porque ele não foi até o fim do caminho. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da alma. Então, eles não podiam deixar de cultuar, eles não podiam deixar de ir na igreja, eles não podiam retroceder, eles não podiam desanimar, eles precisavam manter-se com paciência, aguardando a promessa, porque Deus era poderoso para fazer. Eles não podiam ser aqueles que retrocediam para a perdição, mas aqueles que acreditam e conservam a alma. Se nesse momento de perturbação, tribulação do mundo, você acredita, o que vai acontecer? Você não retrocede, né? Você avança, você busca se encher de Deus, busca alimentar sua alma, busca realmente estar forte no Senhor, você não se afasta de Deus, independente dos problemas, mas você se achega a Deus, o que acontece? Você está preservando a tua alma, você está conservando a tua alma. Como você vai sair dessa quarentena? Como está a sua alma? A tua alma está o quê? Numa expectação horrível de juízo e ardor de fogo? Pavor de morte, de terror, de inferno? Você precisa voltar para o braço de Jesus correndo. A sua alma está calma, aliviada, descansada nos braços do Senhor, sabendo que o teu Salvador está contigo, que te preserva, que te livra, que te dá realmente toda sorte de cuidado e de bênção? Então, glorifique ao Senhor, porque o que é mais importante nós termos, nós vamos ver agora. No capítulo 11 é a fé, né? O justo viverá da fé. Ora, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Então é uma certeza daquilo que você espera, é uma convicção. Você vive cada dia sabendo, eu vou viver isso. Deus vai me dar isso. Deus vai me abençoar nisso. E você vive cada dia acreditando naquilo que realmente está no teu coração, da parte de Deus. E o justo vive da fé. Isso vai te dar ânimo, isso vai te dar disposição e você vai vivendo dia a dia. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então foi pela fé que os antepassados testemunharam o milagre. É pela fé que faz você ter paciência hoje, faz você prevalecer, faz você perseverar, faz você continuar com Deus, faz você realmente andar pelo caminho, e essa fé vai trazer amanhã um testemunho para a tua vida. Amanhã você vai dizer, Deus foi um grande amigo, um grande amor, um grande Senhor, um grande Pai na minha vida, e Ele me honrou. Amanhã haverá testemunho por causa da fé de hoje. Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Então, você quer testemunhar amanhã? Tenha fé hoje. Tenha fé agora. Viva cada dia como se você realmente estivesse caminhando para a realização daquilo que você mais almeja da parte de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então é pela fé que nós acreditamos que todo o universo foi criado. De maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente, né? Então, nada existia.
aquilo que nós nem vemos foi criado do que é realmente aparente, do que o Senhor determinou, daquilo que nós vemos e o que não vemos foi criado pelo nosso Salvador. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então foi pela fé que Abel entregou a sua melhor oferta, o seu melhor dom. Por quê? Porque realmente ele acreditava que Deus o recompensaria. E até hoje a oferta de Abel fala por ele. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, porque Enoque acreditou em Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Então foi pela fé de Enoque que ele foi transladado, e Deus o tomou para si, porque ele realmente alcançou o testemunho que agradou a Deus. Deus sentiu prazer naquele homem. Que homem! Eu quero esse homem perto já de mim aqui. E transladou Enoque. E Enoque teve fé para viver uma vida assim agradável a Deus. Pela fé, tudo isso aconteceu. Por quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, é impossível você agradar a Deus se você não acredita nele. É impossível você agradar alguém, a Deus, se você não confia nele, se você não acredita nele, né? Todo o que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Creia no Senhor, porque o Senhor é recompensador daqueles que buscam nele. Então, quer agradar a Deus? Acredite, é necessário que todo que se aproxime de Deus creia nele. Então não adianta, né? Se eu não acredito, sabe, Deus, eu não acho que o Senhor pode, né? Eu não acho, você não acha, então fazer o quê, né? Mas Jesus ainda tem misericórdia, né? Um homem sem fé foi até Jesus e Jesus falou: você tem fé? Ele disse: ai, Senhor, ajuda na minha fé, na minha pouca fé. Mas na verdade ele nem tinha fé. E Jesus teve misericórdia dele. Mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, minúscula, minúscula, ela pode fazer milagres na sua vida. Então não tenha medo do tamanho da sua fé, mas se aproxime de Deus acreditando que Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé construiu aquela arca porque ele acreditou, pela fé no que Deus lhe falava. Todo mundo dizia: você é louco de estar fazendo isso, você é louco, nunca nem tinha chovido na terra. Mas ele tinha fé que aquilo que Deus falou, Deus era poderoso para fazer. E a fé dele trouxe salvação, porque ele temeu a palavra do Senhor. Ele respeitou, reverenciou o que Deus lhe disse. Trouxe salvação para ele, para a família dele e condenou o mundo da época. E isso serviu de justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus! Abraão, pela fé, ele caminhou no desconhecido, ele obedeceu a Deus. Queridos, Abraão estava lá na terra do pai dele, né? E lá o Senhor aparece para ele: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dar. Ali eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar. E Deus promete um monte de coisas para Abraão. E Abraão acreditou. Ele saiu da terra dele e ele foi embora.
ele seguiu, pela fé ele obedeceu a Deus e ele saiu sem saber para onde ele ia e Deus o honrou. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, pela fé, ele foi, e de repente ele estava lá em Canaã, ele nem sabia que aquela terra era a terra dele. Mas ele ali habitou, morou em tendas, Isaque morou em tendas, Jacó, o filho dele, o neto dele morou em tendas, e na verdade ele estava habitando já na terra da promessa, que Deus havia dito que lhe daria. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluias! Então Abraão, ele esperava o que vinha do Senhor, mas ele esperava algo superior, na verdade. Pela fé, ele esperava a cidade que tem fundamentos e que é Deus que constrói. Na verdade, Abraão focava aos céus. Abraão não tinha essa expectativa tanto terrena de herdar, como todos sabem que todo judeu ambicionava muito, entrar na terra da promessa. Não, Abraão, na verdade, queria entrar na habitação eterna, queria realmente entrar naquela cidade que foi construída pelo Senhor Deus, que é o Senhor, que é o edificador. Ele queria e ambicionava entrar na Canaã celestial, que eu e você queremos ir, né? E é promessa de Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então Sara foi pela fé que ela deu à luz a um filho, mesmo já sendo idosa, mesmo sem ter condições, mas ela creu que fiel era o Deus que lhe prometera. E realmente ela teve um filho chamado Isaque, com mais de 99 anos de idade, já ela tinha 100 anos. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, por causa de um homem amortecido, Abraão já era um idoso de 100 anos, quando teve Isaque. Por causa de um homem amortecido, morto já, sem condições nenhuma de gerar filhos, até porque ele nunca tivera filho, mas porque ele creu na promessa, então ele ali se torna pai de milhares e milhares, como a estrela do céu e a areia da terra, do mar, da praia, porque na verdade Deus falou e ele acreditou. E nessa, né, ele teve ali, Abraão teve Isaque, um homem amortecido, mas acreditou na promessa e viveu o milagre. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos esses abraçaram a sua fé, todos esses acreditavam, viam a sua fragilidade, sabiam que a vida deles aqui era pueril, era rápida, mas eles morreram na fé. Eles guardaram a fé, abraçaram a fé e não a perderam. Porque os que isto dizem claramente buscam uma pátria eterna. Então, quem faz isso, que abraça a fé e não a larga, é porque mostra que realmente busca uma pátria eterna, busca uma cidade celestial. Então, quando você permanece na fé, você mostra que você não está apegado só a esse mundo, mas que você almeja estar com o Senhor Deus para sempre. E se na verdade se lembrasses daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles podiam muito bem querer voltar, né, para aquela que era a terra prometida, para aquela que era a Canaã,
Mas não, eles sabiam que em Deus havia algo muito superior, a Canaã celestial, e é isso que realmente os movia. Por isso Deus não se envergonha deles e lhes chama de filhos, né? E diz: eu sou o Deus deles, porque Deus mesmo preparou uma cidade, há um novo céu e uma nova terra preparada para todo o que nele crer. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito. Então, Abraão, queridos, oferece aquele que era o filho da sua promessa, porque ele acreditava no Senhor, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Você já pensou? Deus tinha dito para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma descendência poderosa na terra. Ela vai ser maior do que as estrelas no céu, a quantidade delas, maior do que a areia na praia. Assim será a sua descendência. E aí Deus pede ao filho de Abraão: Abraão, leva seu filho ao monte, sacrifica ele para mim, entrega ele para mim. E Abraão vai acreditando pela fé. Ele vai para sacrificar o seu filho, porque ele sabia, Deus me prometeu que eu ia ter essa herança por Isaque, né? Então, nem que Deus ressuscite ele depois, eu mato e Deus ressuscita em seguida. Mas Deus vai me fazer, porque eu não podia, minha mulher não podia ter esse filho, e Deus deu, então é porque Deus quer fazer o milagre, sim, eu vou acreditar. Então ele acreditou incondicionalmente, né? E realmente ele viveu o milagre, porque o Senhor trouxe a providência, não precisou sacrificar Isaque, veio ali, né, aquele carneiro que simbolizava Jesus para morrer no lugar de Isaque. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então, Jacó, pela fé, quando estava para morrer, ele abençoou cada um dos filhos de José, acreditando que a descendência iria se perpetuar por todas as gerações naquilo que eram os seus filhos e os seus netos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Aleluia! Né? José estava no Egito, mas ele, pela fé, queridos, ele acreditava que eles iam sair do Egito. E ele falou: olha, quando nós sairmos daqui, porque ele acreditava que iriam para a terra da promessa, iriam tomar posse do que Deus prometeu, ele disse: quando nós sairmos daqui, levem meus ossos. Eu estou prestes a morrer, mas eu quero ser sepultado lá, na terra da promessa, porque ele queria entrar de uma forma ou outra na Canaã prometida pelo Senhor. Isso é fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, queridos, os pais de Moisés tinham um decreto: todo menino judeu que nascesse tinha que ser morto, todos. Mas pela fé, quando eles olharam para aquela criança tão formosa, eles não tiveram medo do rei que estava mandando matar todo mundo, mas eles pouparam aquela criança, eles esconderam por meses aquela criança, por 3 meses, para que ele não fosse morto, sabendo que Deus podia livrá-lo, e Deus livrou a Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, pela fé, Moisés preferiu sofrer, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ser um príncipe, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, mas para ser participante também da graça do Senhor, do que ter gozo do pecado, do palácio do Egito, que simboliza o mundo, que simboliza realmente o pecado e o mal. E ele preferiu renunciar a tudo para ter a herança com o povo de Deus.
tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então ele preferiu realmente viver a promessa de Deus do que usufruir do gozo, do prazer, da recompensa do Egito, do mundo. E esse é um grande ensino para as nossas vidas. Amanhã nós continuamos.